Estamos começando esse vídeo com a entrevistada Caroline para a disciplina de Indústria Editorial do Livro, do professor Joaci Furtado, com o tema de resgate de memória literária. Então, estamos apresentando a Caroline, a nossa entrevistada. Caroline, queria te agradecer pela disponibilidade de fazer a entrevista conosco e queria que você se apresentasse um pouco para a gente. Meu nome é Caroline, eu tenho 21 anos, moro na Penha, sou aqui do Rio de Janeiro mesmo. Qual é a sua profissão, Caroline? Eu sou recepcionista no consultório odontológico. Então, como tema da nossa entrevista, eu gostaria de saber qual foi o primeiro livro que você se lembra de ter lido? Eu li O Pequeno Príncipe na escola, tive que fazer uma prova e aí mandaram todo mundo ler O Pequeno Príncipe e daí eu li e mandaram. E com quantos anos você tinha quando leu O Pequeno Príncipe? Eu tinha 14, 15 anos por aí. Antes disso, algum outro professor solicitou alguma leitura da escola? Não, nunca tive isso não. Assim, até teve quando eu era pequena, livros infantis mesmo, coisa de criança, mas aí era bem básico, assim, era lendo livro ali na prova, tal, fazendo a prova, nada muito Mas na absurdo. sua escola, você tinha o estímulo de ler, ou esses livros que você lia, já leu para a escola, foi só por alguma prova? Não, a escola, ela tenta influenciar a gente a ler, né, mas eu nunca tinha me interessado. Aí, quando eu tive que fazer essa prova para poder ler que eu tive que ler O Pequeno Príncipe, que eu fiquei interessada em ler mais. Mas quando eu era pequena, não tinha esse interesse. Tá, e o que você considera assim, né, de maior, né, importância para você até hoje ter essa lembrança do primeiro livro? No caso do Pequeno Príncipe. Do Pequeno Príncipe. E por que você não esqueceu desse título, que foi há tanto tempo e você ainda tem essa lembrança marcante? Porque assim, como eu falei, quando eu era pequena, eu só lia aqueles livrinhos infantis ali na sala de aula e tal, e fazia prova. Esse do Pequeno Príncipe eu estava no 9º ano, então eu já estava mais amadurecida e tudo mais. E aí foi um livro que eu li na minha casa, que eu li o livro inteirinho para poder fazer um resumo, para poder fazer uma resenha do livro. E aquela questão de você estar em outro mundo, de você entrar no mundo do livro, tudo mais, que me interessou e me deu vontade de continuar lendo. Então, o que de fato te marcou não foi bem a história do livro em si, mas foi o contato com o livro, no caso. Exatamente, com a leitura, o contato com a leitura, aquela coisa de você entrar num universo diferente e ver coisas diferentes e tudo mais. Foi isso que me estimulou, não foi nem a história desse livro. Quando você no caso leu O Pequeno Príncipe, ou até as leituras que você lê hoje em dia, você costuma ler em qual local da casa e de que forma você lê? Por exemplo, na sua cama ou no sofá, numa biblioteca? Onde que você costuma ler as suas leituras? Eu leio em qualquer lugar. Mas o meu lugar preferido é na minha cama, porque eu tô relaxada, eu consigo me entregar mais à leitura, mas eu leio no ônibus, eu leio no meu trabalho. Se eu estiver num shopping, estiver sentada comendo, eu tô lendo almoçando, tô bom. Então, no momento, a sua profissão, além de recepcionista, você estuda, tá terminando o colégio. E como é que é a sua relação com a leitura e a escola? Eles continuam te incentivando a você ler outros livros que não seja por obrigação, digamos assim, para que você passe numa disciplina, mas livros que tem essa interação, como a escola, como a outra escola fez com você? Como funciona isso? Não, agora não, porque como eu estudava normal na escola, na época, na minha idade certa, no ensino médio, só que aí eu parei de estudar. E aí agora eu tô voltando, tô fazendo supletivo, então eu leio apostila e faço prova só. É um outro ritmo. Não é uma rotina de escola normal. Eu trago apostila, leio apostila, faço prova e acabou. No seu trabalho, por exemplo, você tem quando dá, né? Porque recepcionista às vezes é um trabalho complicado
tem que ter bastante atenção. Mas você tem o hábito de dar uma lida, assim, na hora do almoço, dar uma fugida? Leio. Qualquer oportunidade que eu tenho, eu tô lendo. Tá, e na sua infância, né? Alguém leu, pelo menos alguma vez, ou você literalmente nunca teve nenhum contato, né? Seus pais, sua família, amigos, nada? Ninguém lia, você não sabia o que era literatura? Não, assim, eu tinha aqueles livrinhos de criança e tudo mais, mas eu nunca tive um incentivo de ler. O meu pai é militar e ele não dava nunca foi leitor, então ele nunca ficou influenciando a gente. Minha mãe trabalha fora, também nunca teve essa coisa de ficar influenciando a gente a ler. Então, sabe, aqueles livrinhos de 15 páginas, infantil, era o que eu já cheguei a ver. Mas você lia por iniciativa própria ou alguém trazia pra você esses livros? Não, às vezes a minha mãe comprava e trazia pra mim, aí falava, aqui o livrinho pra você, aí eu dava aquela folheada no livro e nada mais do que isso. Então, de fato, houve um incentivo na leitura, só não foi um incentivo... Foi indireto, não é? Isso. Exatamente. Só não foi um incentivo tão marcante pra você. Assim, a minha mãe pegava e me dava o livro, mas ela não tinha aquela coisa de ler vai te fazer bem. A sua mãe te apresentava o você. livro como uma distração, né? Não como assim... algo para você de algo que vai me beneficiar. Isso. E com esses livros que a sua mãe comprou para você se lembra mais ou menos a primeira vez que você teve um contato com um livro físico? Lembro. Acredito que antes ela já tenha me dado algumas. O que eu lembro mesmo foi o Patinho Feio. Ela me deu. Você disse que não teve muito incentivo da sua família, Sim. né? Mas assim, as outras crianças, assim, na sua infância, né? As outras crianças, seus amigos, eles tinham contato com o livro? Você tinha essa... Não, porque, como eu falei, meu pai é militar e eu fui morar fora do estado. Eu morei no norte do Brasil. Então lá, como a gente morava numa vila militar, a gente brincava muito na rua e tudo mais. A gente não tinha aquela coisa de ficar em casa. Porque era um lugar pequeno, é um lugar bem pequenininho, e aí ficava todo mundo junto, assim, brincando na rua. Ninguém tinha essa coisa de medo. Então, você mencionou que a sua mãe chegava a comprar os livros para você e era assim que você teve o primeiro contato com o livro, mas no caso do Pequeno Príncipe, você precisou ler para a escola. Você adquiriu esse livro como? A minha mãe comprou pra mim, pedi pra ela, falei que eu precisava dele pra poder fazer uma prova, e aí ela comprou o livro pra mim inteiro. Mas nessa escola que você estudava, existia uma biblioteca que poderia, no caso, outros alunos buscarem o livro do Pequeno Príncipe lá? Tinha uma biblioteca, ela era pequena, mas tinha. E aí uma vez, inclusive, quando eu estava na biblioteca procurando um livro para ler, depois que eu já tinha lido O Pequeno Príncipe, eu ganhei um livro da minha professora, um livro espírita, da minha ex-professora de português. E foi o segundo livro que eu li assim, por vontade, o primeiro, na verdade, né, no caso, por vontade própria. Mas então, deixa eu ver se eu entendi. Você leu mesmo, efetivamente, aquele livro que te marcou, que te iniciou, digamos assim, na leitura, foi Pequeno Príncipe. Mas você já tinha esse livro espírita em casa, antes do Pequeno Príncipe? Não, Foi depois. Ele foi depois. Eu estava na biblioteca, eu li O Pequeno Príncipe, aí eu fui na biblioteca da escola procurar outro livro para ler, por conta própria, porque eu tinha gostado da experiência de ler O Pequeno Príncipe. Aí a minha professora, minha ex-professora de português, me viu na biblioteca e aí falou, não, eu vou te dar um livro muito bom que eu li, e aí ela me deu esse Mais um Dia, que é um livro espírita. Então, realmente esse livro te marcou, porque você ainda buscou outros livros e um livro com uma tipologia bem diferente do Pequeno Príncipe, né? Porque foi a questão mesmo da leitura, não foi o livro em si, foi a questão da leitura que deu vontade de ler mais. Então você considera a sua forma de aquisição dos livros, além do fato da sua mãe ter comprado para você quando você era mais nova, através de uma professora numa biblioteca, certo? Sim, com certeza. E hoje em presente que ela me deu. E depois, né, dessa experiência do Pequeno Príncipe, como que era a sua rotina de leitura? Você passou a buscar livros na biblioteca? Você pediu, né, a sua mãe mais livros? Como que era? Foi depois que a professora me deu esse livro, eu li ele e tudo mais. Aí eu queria mais livros, aí eu fui pesquisar na internet, livros assim com temas de romance, que eu fiquei com vontade de ler, e que inclusive uma tia minha tinha comentado comigo. E aí eu pesquisei na internet, encontrei, aí fui pedir pra minha mãe comprar. Aí minha mãe comprou o livro pra mim, e aí foi quando eu comecei a
a ler absurdamente. Mas esses livros que você hoje em dia lê e tem vontade de comprar, por exemplo, aonde que você usa adquirir? Eu compro nas livrarias mesmo. Você Você não tem o hábito de frequentar a biblioteca, por exemplo? Você frequenta a biblioteca? Não frequento, porque aqui onde eu moro não tem biblioteca. É um bairro carente de biblioteca, a gente não tem muita... Nem livraria tem aqui perto. Mas você, se fosse possível, uma biblioteca próxima à sua casa, um lugar acessível, você iria frequentar essa biblioteca? Com certeza. Até porque quando a gente compra um livro, a gente já vai a gente já sabe o que a gente vai ler praticamente, né? Agora na livraria não, eu vou chegar lá, vou me deparar com alguma coisa diferente e vou ler, independente do que for. O que eu achei bem curioso da sua história é que você foi iniciada na leitura através da escola, iniciada efetivamente, porque você já tinha um histórico de influência indireta na leitura. Mas quando você se interessou, a sua família te ajudou. Ou seja, você teve o primeiro passo para depois eles começarem a te incentivar. O que em algumas famílias costuma ser o contrário. Para a pessoa ser iniciada na leitura, os pais incentivam para que depois ela caminhe sozinha. Com certeza. Porque assim, minha mãe viu que eu estava muito interessada, então quando eu chegava, mãe, compra tal livro para mim. Aí ela ia, comprava o livro pra mim e tal, tudo mais. E chegou ao ponto dela pedir pra eu parar de ler um pouco e fazer outras coisas, porque eu cheguei a ler 8 livros por mês já. E aí ela ficava naquela coisa de, tá bom, vamos fazer outra coisa, só ficar lendo, não sei o que, não sei mais. Então, mas depois do Pequeno Príncipe, né, que foi o que te marcou, né, inicialmente, tem algum outro título que você assim, tenha gostado muito, ficado assim, fascinada, que te chamou muita atenção? Fascinada, eu acho que não. Nada que tenha me deixado assim. Eu tenho N livros que eu fiquei apaixonada. Todos os meus livros, eu gosto muito, a maioria é romance. Mas nada que me deixou assim, nossa, que absurdo. E você notou alguma diferença assim, na sua escrita, no seu modo de interpretar as histórias, as palavras? Você notou? Muita coisa. Meu vocabulário aumentou absurdamente, minha escrita melhorou bastante, tanto que depois disso eu fiz redações de pontuação máxima por causa disso. A gente aprende muito com leitura. Por mais que você leia algo que não é tão culto, digamos, só o fato de você estar lendo e estar vendo ali aquela gramática perfeita no livro já é uma coisa absurda. Tanto que as minhas irmãs hoje em dia leem também, minhas duas irmãs mais novas. Porque elas, sua influência? Porque elas me viam lendo muito, e aí eu emprestei alguns livros para minha irmã mais nova, e aí ela leu, aí a outra mais nova via também nós duas lendo, e aí quis ler também, e aí foi. Os livros que... mas assim, na época que você era criança, a sua mãe comprava os livros para você e você tinha um local que guardava, como se fosse um santuário, uma biblioteca, assim, uma mini biblioteca, né, em casa. Tinha uma escrivaninha e aí eu colocava todos os livrinhos lá, mas eu nem mexia neles, né. Hoje em dia eu tenho a minha estante com os meus livros, que ninguém mexe, são só coisas minhas. Não gosto que ninguém, eu sou bem ciumenta com os meus livros. Não gosto todo leitor eu não gosto que ninguém fique mexendo. Eu até empresto assim para uma amiga e tal. Mas eu sou bem ciumenta, e aí eu tenho meu cantinho lá. Atualmente, né? Você quais os gêneros, né, de livro, além né? Do romance, além do romance, assim, que você tem preferência? Seu interesse, né? Eu gosto de drama, ultimamente eu li um pouco de ficção, mas o meu foco mesmo é romance. Assim. Mas você, assim, você observa assim, uma mudança na sua infância, né? Você lia livros infantis, óbvio. Na sua adolescência você lia romances. E na vida adulta agora, você percebeu uma diferença no seu gosto? Você manteve o padrão de leitura que você tinha antes? Como que você avalia isso? O padrão de gênero? Gêneros. Por exemplo, você busca que tipo de livros, né? Romance, uma história de aventura, um drama? Então... Eu costumo ver uns blogs na internet, vejo o que tá saindo, e tem autoras também que eu gosto muito, aí vejo os livros que elas lançam e tal.
E eu leio muita literatura erótica também. E aí, conforme as autoras vão lançando os livros, eu vou comprando os livros delas. E eu tenho uma amiga também que lê muito, muito, porque ela lê que nem eu também. E aí ela acaba me indicando livros. Ela me indica, eu indico pra ela, e a gente vai trocando títulos de livro. E aí vai indo. Mas o que eu leio mesmo é romance, literatura erótica, essas coisas assim. Legal. Você falou na questão de autores, né? Uhum. Você tem algum autor preferido? Ou algum autor que te chame a atenção, que você fique curiosa pra ler? Na verdade eu tenho várias autoras favoritas, né? Eu quero comprar o livro da série Game of Thrones, que eu tenho muita vontade de ler, mas eu ainda não comprei o livro pra ler. E acho que só, não tem nenhuma específica, assim, mas tem uma autora, Sylvia Day, que eu leio, tenho todos os livros dela, eu já li todos os livros dela já. Você, além de ler esses livros eróticos, o Game of Thrones, como você citou, tem algum outro que você, de outro gênero, que você realmente tenha interesse? Ou então, por exemplo, eu leio muitos livros de determinado autor, porque às vezes acontece da gente, sem ler o livro, mas pelo autor que escreve, a gente já sente vontade de ler, porque já conhece o jeito de ler, a história dele. Com você também é assim? No caso da Sylvia Day que eu falei, eu já li todos os livros dela já, porque eu gosto do jeito que ela escreve e tudo mais. Também tem uma autora espanhola que eu gosto, que é a Megan Maxwell. Ela escreve literatura erótica. E eu gosto muito da escrita dela, do jeito como ela escreve, a espontaneidade. Ela não é muito clichê nas histórias, e isso me chama muito atenção. Porque por mais que eu goste muito de romance, eu não gosto muito daquela coisa clichê da mocinha que fica com o mocinho. Final feliz. E exatamente, aquele final feliz. Então, mas assim, você falando desses livros, tem alguma parte assim marcante que você sempre lembre de algum livro que você leu, alguma coisa que ficou marcada assim na sua vida que você... livro brasileiro que eu li, ele é de romance também, mas ele é bem dramático, e o personagem dele é viciado, e então ela colocou no livro muito a crise de abstinência, tudo muito detalhado, tudo que o personagem estava sentindo naquele momento, e foi um livro que me chamou a atenção, assim, né? Te emocionou? Exato, porque eu nunca tinha lido nada parecido. E quando eu comecei a ler o livro dela, eu imaginei aquele romancezinho, aquela melação e tudo mais. E aí ela veio com aquela crise de relacionamento, porque ele era viciado e passaram por muitos momentos difíceis. E isso é um livro que eu gosto bastante. Você se lembra do título desse livro? As Batidas Perdidas do Coração. Nossa, que legal. Tem um livro também chamado Proibido, que são de dois irmãos que se apaixonam, irmãos biológicos, pai e mãe. E eles se apaixonam. E é um livro bem emocionante, bem marcante, que também é muito legal. Eu gosto bastante dele. Então, você citou vários livros que você lê atualmente. Quantos livros, em média, você lê por mês? Depende muito, porque depende do tamanho do livro, né? Depende da minha animação para ler o livro. Tem livros que eu fico muito empolgada, então eu vou até 6, 7 horas da manhã lendo. Já aconteceu, eu começar a ler de noite e parar de ler com o celular da minha irmã despertando para ela ir para a escola. Mas em média, assim, em média deve ser uns 5 livros. Já cheguei a ler 8 livros, mas em média deve ser uns 5 livros mais ou menos, que eu já li por mês. Tudo também depende da sua disponibilidade, né? Porque mesmo que sejamos leitores diários, existem N fatores também que afetam a nossa leitura, né? Então, apesar de ter o gosto, mas às vezes... tem dias que dá pra ler mais, tem dias no trabalho que dá pra ler bem tranquilo, tem outros dias que não dá, e aí vai indo. Então, você diria que o motivo, né, que leva você a ler seria o quê? Uma fuga dos seus problemas? Qual seria o motivo? Curiosidade? Um passatempo? É um passatempo, porque é um hobby meu, né? Eu gosto de ler, eu gosto daquela coisa, mas eu acho que é justamente isso, talvez fugir um pouco dos problemas, porque eu entro em outro mundo, eu entro numa outra história, né? Uma outra coisa, eu foco naquilo e acabo realmente você saindo... se entrega, né, na história, se envolve. Exatamente. Eu me entrego e aí eu acabo saindo um pouco dos problemas do cotidiano e tudo mais.
Que horas que mais ou menos você costuma ler? Onde que você costuma ler atualmente? Ultimamente, eu tenho ficado bastante cansada durante o dia por causa de trabalho e tudo mais. Então, ultimamente, eu tenho lido só à noite mesmo, na cama. Vou deitar para dormir, tipo, umas 10 horas e tal, e aí eu começo a ler, e aí eu vou até, não sei, se eu estiver muito empolgada, eu vou às vezes até 2, 3 horas da manhã. Mas eu leio em todo lugar, leio no ônibus pro trabalho, a todo momento. Você considera, então, esse a todo momento, como você acabou de citar, como sair da sua zona de conforto, digamos assim? Porque além de você fugir um pouco, como você acabou citando, que você se emocionou muito com o livro, porque você esperava algo dele, mas ele acabou trazendo uma outra coisa. Então, de uma certa forma, você saiu um pouco da sua rotina, né, literária. Porque tô sempre acostumada, né, naquela coisa, e eu nunca tinha lido algo parecido. Esses 2 livros que eu citei, na verdade. E inclusive esse Proibido, eu achei que eu não ia nem gostar um pouco da história, porque é uma coisa estranha, não é uma coisa normal você ver 2 irmãos biológicos se envolvendo, né? Então, mas foram os livros que saíram mesmo da minha zona de conforto. Então, qual é o motivo hoje em dia para que você leia frequentemente e como que você, de certa forma, seleciona os próximos livros que você vai ler? Eu seleciono, assim, para os próximos que eu vou ler, eu faço uma lista. Geralmente são dos meus autores preferidos. Às vezes eu tenho uma lista montada, mas algum autor meu favorito vai e publica um livro, esse livro entra na frente. Ou então alguma história que me chamou muita atenção pela sinopse, eu vou, leio antes. E qual foi a outra coisa que você perguntou? O que hoje em dia você lê? O que eu leio? E frequentemente. Assim, como eu falei, se torna um hábito mesmo? É um hábito, exatamente. Como eu gosto de entrar na história do livro, de entrar em outro mundo. E também porque eu tô sempre aprendendo coisas novas. Palavras novas, coisas novas assim da história mesmo, às vezes coisas bobas, coisas que você pode fazer no seu cotidiano, que você vê, nunca fiz isso, e aí eu tô sempre aprendendo de uma forma ou de outra. Então isso me chama muita atenção também para poder continuar lendo. Na sua vida, o que você acha que o hábito de ler modificou? Da Caroline, do Pequeno Príncipe até hoje em dia. Eu não estou querendo dizer intelectualmente falando, mas assim, do seu íntimo mesmo. Cara, assim, eu acho que eu amadureci muito. Eu amadureci muito lendo, porque bem ou mal você acaba vivendo aquilo, então é como se fossem bagagens na sua vida, de coisas que já aconteceram com você. Então você às vezes, tipo, se eu fizer isso vai acontecer tal coisa. Então aquilo entra na tua mente e tu acaba levando aquilo pra você como se tivesse realmente acontecido com você. Então você acaba amadurecendo. Por mais que seja uma coisa fictícia, você leva aquilo pra tua vida porque fica guardado dentro de você. Então você acaba, no meu caso, né, eu acabei amadurecendo bastante depois disso. Desde a Carol do Pequeno Príncipe até a Carol do 50 Tons de Cinza. Caroline, queria te agradecer imensamente pela sua entrevista. O seu relato foi muito interessante para nós, foi muito enriquecedor, não só para a nossa disciplina, mas também para nós como leitores, para nos inspirarmos na sua história também de leitora. Nada, foi bom falar sobre um pouco. Gostei. Muito obrigada e até a próxima. Nada.